zumbido rítmico e um chiado agudo cortavam o ar enquanto eu me sentava na varanda, protegendo-me do sol da manhã já escaldante. O zumbido opressivo era tão intenso que atravessava as paredes, tornando o interior da casa um lugar sem paz. Detestava ficar preso lá dentro. Então havia recorrido a tampões de silicone para os ouvidos. Se funcionavam para abafar o barulho das minas de carvão, imaginei que fariam o mesmo com aquele zumbido infernal. Uma nuvem de cigarras, aqueles insetos voadores barulhentos, havia emergido de suas tocas subterrâneas e parecia ter tomado conta da cidade inteira há 3 semanas. Normalmente ficavam por perto apenas de 4 a 6 semanas, mas era um período barulhento. O zumbido atingia o pico por volta do pôr do sol, mas era possível ouvi-las zumbindo ao longo de todo o dia. Avistei pelo menos uma dúzia agarrada às árvores do jardim, batendo as asas e rastejando preguiçosamente pela casca. Para ser sincero, além de não querer ficar dentro de casa o tempo todo, era uma pequena trégua para o ambiente cada vez mais tenso em casa no último mês e meio. Desde que Miguel voltou, eu me sentia cada vez mais inquieto. Ir trabalhar era quase um alívio, mas meus dias de folga eram mais bem aproveitados ao ar livre, evitando confrontos desconfortáveis. Olhei para a cópia desgastada de Sem Remorso, de Tom Clancy, sem muito interesse. Não estava sendo tão bom quanto eu esperava, mas nunca fui de ler muito. Um daqueles serviços de streaming tinha uma série chamada Jack Ryan, que eu achei muito boa, baseada em um dos personagens de Clancy. Decidi me aventurar em alguns dos livros. Aquele sobre o submarino nuclear era decente. Não tão bom quanto jogos patrióticos, mas, repito, não sou um leitor ávido. Assim que coloquei o livro na mesa rústica ao meu lado, senti uma mão em meu ombro e dei um pulo. Olhando para cima, vi meu vizinho dos últimos 30 anos, seu Francisco, sorrindo e mexendo os lábios. Tirei os tampões de silicone dos ouvidos e os joguei em cima do livro. Seu Francisco riu ao perceber que eu não tinha ouvido uma palavra do que ele havia dito. Você é mais esperto do que eu, Mauro, disse seu Francisco em tom jovial. Fiquei trabalhando no jardim o dia todo, e essas cigarras quase me deixaram louco. A Maria nem sai mais de casa. Fica na sala com o volume da TV tão alto que parece que vai explodir. Diz que isso bloqueia o zumbido. Vai acabar com a minha audição, digo eu. E enquanto seu Francisco limpava as mãos enlameadas na calça de trabalho surrada. Duvidava que fosse o volume da televisão o responsável por sua perda auditiva. Ele devia ter uns 85 anos, se bem me lembrava, e era uma das únicas pessoas com quem eu realmente gostava de passar o tempo. Pessoas mais velhas eram mais a minha praia. Não que eu fosse um garotão. Tinha acabado de completar 52 anos no mês anterior, e a aposentadoria não estava longe. Trabalhava para uma companhia de carvão há 30 anos, e meus investimentos haviam se saído muito bem ao longo dos anos. Essas cigarras são de enlouquecer, eu disse, sorrindo para seu Francisco. Ele se jogou pesadamente na cadeira à minha frente. Seja compreensivo com a Maria. Tenho que colocar esses tampões de ouvido para ter um pouco de paz e sossego. Então imagino que a TV alta ajude a mantê-la sã. Além disso, não consigo ouvi-la daqui, então não deve estar tão alto assim. Alto o suficiente para mim, ele murmurou, tirando um maço amassado de cigarros Continental do bolso da camisa e acendendo um isqueiro Zippo amassado. Cigarra de 13 anos? Foi o que ouvi no noticiário. Dizem que essa é a praga do Sudeste. Ficarei feliz quando essas desgraçadas forem embora. Agosto já é ruim o suficiente com o calor. Esse zumbido constante vai me levar para a cova mais cedo. Soltei uma gargalhada na última parte. Poucas pessoas considerariam 85 anos uma morte prematura, mas não quis dizer isso em voz alta. Ele até que era bem-humorado, mas era fácil irritá-lo, e ele ficaria vários dias sem falar comigo. No passado, talvez eu não me importasse tanto, mas minha esposa havia falecido 3 anos antes, e eu tinha o péssimo hábito de me isolar. O seu Francisco era meu antídoto para isso, convidado ou não. Seu filho anda rondando por aí de novo à noite, Mauro, disse seu Francisco soltando baforadas de fumaça enquanto falava. Sei que vocês têm passado por momentos difíceis desde que ele voltou para casa, mas isso está começando a preocupar a Maria.
Ela disse que ele fica encostado naquela árvore entre as nossas casas, olhando para cá até o sol se pôr. Você precisa dizer a ele para parar com isso. Não quero chamar a polícia, mas não é normal. O Miguel está com dificuldades para se adaptar, eu disse, esmagando uma cigarra gorda que havia pousado na minha perna. Suas patas se agarraram ao tecido, e precisei de um segundo golpe com o dedo médio para que caísse na varanda. Mas vou falar com ele. Fico feliz que ele esteja em casa, mas não sei ao certo o que ele tinha em mente ao voltar. Ele não parece mais o mesmo. Acho que as drogas afetaram o cérebro dele. Não fala muito. Ficar limpo é complicado, imagina. Seu Francisco se levantou da cadeira e tirou a guimba do cigarro antes de apagá-la. Olhando para baixo, ele chutou a cigarra morta na grama. Guardou a bituca no bolso e começou a descer os degraus da varanda. Sente-se com ele e converse, disse seu Francisco sem se virar. Dê um bom puxão de orelha nele. Isso vai motivá-lo. Tem uma bota velha sobrando se ele precisar de 2 chutes. Você é um bom sujeito, Mauro, mas precisa colocar juízo na cabeça desse rapaz. Ficar olhando pelas janelas das pessoas à noite é um bom jeito de levar um tiro. Não estou dizendo que seria eu ou a Maria. Mas poxa, é estranho. Dei um riso nervoso para quebrar a tensão, mas a sensação incômoda se instalou no meu peito quando seu Francisco desapareceu na esquina entre nossas casas. Conversar com o Miguel era a coisa certa a fazer, é claro, mas não era fácil. Ele havia voltado para casa há apenas 3 semanas. Era a primeira vez que nos víamos em mais de uma década. Miguel nem tinha vindo quando sua mãe faleceu, mas eu não esperava que viesse. Sem contato, não tinha como ele saber que ela estava doente. Mal tínhamos conversado desde que ele apareceu na varanda, semanas atrás, e quando conversávamos, raramente era agradável. Eu ainda o amava, mas ele não parecia o mesmo garoto que eu e a Bianca havíamos criado. Miguel nasceu em 2 de agosto de 1994. Com 4,3 kg, chegou ao mundo chutando e gritando. E as coisas nunca mais foram as mesmas. Ele atingiu todos os marcos de desenvolvimento antes do tempo e era tão inteligente quanto qualquer pai poderia desejar. Sua mãe, Bianca e eu estávamos nas nuvens. Miguel era tudo o que sempre quisemos. A vida com Miguel foi tranquila até seu primeiro ano do ensino médio. Uma onda de crescimento o atingiu no verão anterior ao seu primeiro ano. Isso pareceu trazer uma nova autoconfiança que nunca havia estado presente antes. O garoto estudioso e dedicado aos estudos de seus primeiros anos havia sumido. Quase da noite para o dia, ele pareceu desenvolver um interesse recém-descoberto por esportes, garotas e noites com os amigos. Quando ele chegou em casa e me disse que queria entrar para o time de futebol, fiquei radiante. Bianca era uma mulher incrivelmente inteligente, com doutorado em educação, mas a escola nunca tinha sido meu forte. Consegui passar pelo ensino médio e até fiz alguns semestres de faculdade, mas esportes e atividades ao ar livre sempre foram mais a minha praia. Bianca havia apreciado os anos de Miguel na equipe de matemática, mas eu estava ansioso para me conectar com ele por meio do mesmo esporte que eu praticava. E o garoto era um lateral direito, e tanto. Fiz questão de estar presente em todos os seus jogos, trocando de turno no trabalho quando necessário e tirando folgas quando não era possível. Vê-lo em campo me dava pontadas de culpa por não ter dedicado o mesmo tempo aos seus jogos de matemática no ensino fundamental. Antes tarde do que nunca, pensei. Costumávamos ir ao bar do Zé comer hambúrgueres depois de cada jogo, geralmente para comemorar uma vitória, mas ocasionalmente para afogar a tristeza de uma derrota em um milkshake de chocolate. Foram alguns dos meus momentos mais felizes com ele, mas as coisas começaram a mudar quando ele entrou no 2º ano. Jantar comigo no bar do Zé se tornou coisa do passado na 2ª temporada. Ele ia comigo de vez em quando, mas na maioria das vezes, pedia para sair com os outros jogadores do time. Doía um pouco, mas eu entendia. Miguel era jovem e experimentava seu primeiro gostinho de popularidade. Sair com o pai em um boteco não era páreo para passar um tempo com os amigos do time. Imaginei que eles tomassem algumas cervejas escondidos em suas fogueiras de comemoração, mas eu já havia feito o mesmo e não me preocupei muito com isso.
Foi nessa época que ele começou a desafiar os limites. Miguel sempre havia sido um garoto educado, respeitoso e obediente às regras, mas seu comportamento agradável parecia estar desaparecendo. Ele costumava ouvir tudo o que sua mãe e eu dizíamos, mas o porquê? Se tornou a resposta mais comum quando pedíamos a ele que fizesse algumas tarefas domésticas. Não era nada grave, mas a típica rebeldia adolescente surgiu do nada. Peguei-o fumando algumas vezes, o que também não me pareceu grande coisa. Ele se desculpava de forma displicente e prometia não fazer mais. Não encontramos mais cigarros no bolso de sua jaqueta, mas não era incomum que ele chegasse em casa, depois de uma noite com os amigos cheirando a cinzeiro. Bianca lhe lançava um olhar de reprovação, mas ele sempre a tranquilizava, dizendo que um amigo havia fumado no carro, a caminho de casa. Era só rebeldia adolescente, eu dizia a ela. Ela não tinha tanta certeza, mas eu a lembrava de que também havia aprontado muito na minha juventude. Quando seu time venceu o campeonato regional no final do ano, Bianca e eu não poderíamos ter ficado mais orgulhosos. Eu já havia comprado um pacote de picanha para assar quando chegássemos em casa para comemorar. Ele correu até nós nas arquibancadas depois do jogo e deu um abraço apertado em sua mãe. Dei-lhe um tapinha nas costas e sorri. Miguel me deu um soco brincalhão no braço, envergonhado demais para me abraçar na frente dos amigos. Que tal irmos para casa e fazermos aquela picanha na brasa? Eu disse, com um sorriso de orelha a orelha. Comprei uma peça de primeira. Nada menos que isso para o campeão. Ele tirou a mãe do chão e se virou para mim, parecendo radiante. Quem sabe amanhã, pai, ele disse, em parte uma pergunta, em parte uma afirmação. O Beto acabou de me dizer que o pai dele emprestou a chácara e podemos fazer uma festa lá. Você se importa se eu for? Vi a preocupação nos olhos de Bianca. Beto, um aluno do último ano, era um bom garoto, mas tinha fama entre os outros pais do time de futebol de dar bebida alcoólica para os filhos deles. Ele era respeitoso quando precisava ser, mas era o tipo de garoto que dava a impressão de estar sempre fingindo para os adultos. Querido, Bianca começou franzindo a testa ligeiramente. Seu pai quer muito comemorar em família. Você acha que poderia ir com eles outra noite? Os ombros de Miguel caíram, e sua expressão feliz se transformou em uma carranca. Vocês só podem estar de brincadeira, ele disse, e Bianca engasgou. Acabamos de ganhar o campeonato, mãe. Não vai ter outra noite como esta por muito tempo. Não entendo por que vocês não querem que eu vá me divertir. Bianca olhou para Miguel, os olhos marejados com a resposta rude que ele havia dado. Você sempre chega em casa cheirando a cerveja quando vai para lá, Miguel. Ela respondeu, a voz quase um sussurro. Só acho que não é uma boa ideia. Já disse que não bebo quando vou para lá, Miguel disse, dispensando a preocupação da mãe. Não sejam uns... Miguel se interrompeu de repente, mas eu tinha certeza de que ele estava prestes a xingar a própria mãe. Meu sangue ferveu. Coloquei a mão nas costas de Bianca e Miguel para tirá-los do campo para que pudéssemos conversar em particular. Mas sua mãe voltou a falar com ele. Deixe-me falar com seu pai, Bianca gaguejou, ainda em choque. Talvez você possa... Não, eu disse com firmeza. Deixe-me acabar com esse. Talvez, agora mesmo. Você não vai falar com sua mãe dessa maneira. Estou farto dessa sua nova atitude. Pegue suas coisas e vamos para o carro. Você e eu vamos conversar sobre isso quando chegarmos em casa. Mas, pai, Miguel começou, mas eu levantei a mão para impedi-lo de continuar. Você quer mesmo fazer isso na frente de seus amigos? Perguntei. Mas ele permaneceu em silêncio, caminhando em direção ao carro com a cabeça baixa, como uma criança birrenta. Nós três fomos para casa sem trocar uma palavra. Bianca ligou o rádio para quebrar o silêncio constrangedor e pude ouvi-la começar a chorar. Estendi minha mão para a dela e ela agarrou com força. Todos os filhos passam por fases, meu pai me dissera, mas era a primeira vez que Miguel era tão desrespeitoso com a mãe, e eu estava com tanta raiva que achei que fosse gritar, mas isso não aconteceu. Assim que parei o carro na garagem, Miguel saltou para fora e subiu correndo para o seu quarto. Ele trancou a porta e ligou a televisão, aumentando o volume tão alto que eu conseguia ouvir da porta da frente.
Furioso, subi as escadas e bati em sua porta, ordenando que ele abrisse para que pudéssemos conversar sobre seu comportamento. Ele não respondeu, e comecei a bater com mais força do que antes. Meu tom de voz estava começando a ficar mais alto e mais áspero, quando Bianca colocou a mão no meu ombro e me guiou em direção ao nosso quarto. Hesitante, fui com ela. Vamos deixar todo mundo se acalmar um pouco, Mauro. Acho que, com a cabeça fria, as coisas se resolvem pela manhã. Deus, como eu queria que ela estivesse certa. Fui para a cama com mais raiva do que nunca naquela noite. Miguel sempre havia sido um garoto tão tranquilo que aquilo me pegou de surpresa. Não tinha sido um ataque exagerado, por mais rude que fosse. Às vezes, quando seu filho faz algo errado, anos de boas lembranças e bom comportamento parecem desaparecer da sua mente. Só conseguia pensar nele xingando sua mãe até o minuto em que peguei no sono. Naquela noite, acordei com o som do telefone fixo tocando na mesinha de cabeceira. Olhei para o relógio ao lado e vi que eram 13h30 da manhã. Levei um momento para meu cérebro registrar o que estava acontecendo antes de atender. Um homem estava do outro lado da linha perguntando por Mauro, e eu disse a ele, em um tom irritado, que era ele mesmo. Senhor, meu nome é Guilherme e trabalho na delegacia de Campinas. Estamos com seu filho Miguel aqui na viatura? Ele bateu o carro perto da represa do Cipó. Estávamos atendendo a reclamações de moradores sobre uma festa barulhenta que alguns jovens estavam dando na estrada. Quando estávamos a caminho, vimos seu filho cambaleando na beira da estrada. O carro dele estava capotado na vala. Seu filho exalava um forte cheiro de álcool e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Perguntei ao policial a localização e saí da cama para me vestir. Bianca acordou quando eu estava calçando os sapatos e expliquei a situação a ela da maneira mais calma que consegui. Miguel havia saído escondido, depois que fomos dormir e, bêbado, jogou o carro em uma vala na estrada. Os policiais estavam esperando que eu fosse buscá-lo. Ela se ofereceu para ir junto, mas pedi que ficasse em casa, e ela concordou, em prantos. Quando cheguei, os policiais me ajudaram a levar Miguel até o banco de trás do meu carro. Antes de colocá-lo no banco de trás, peguei a multa com a data da audiência e o policial me disse para onde o guincho levaria o Gol destruído que meu filho havia jogado na vala. Miguel roncava alto no banco de trás enquanto eu dirigia para casa, fervilhando de raiva, e o arrastava para dentro de casa e o colocava na cama. Ele estava bêbado demais para conversar. Foi só no dia seguinte que Miguel tentou me explicar, em meio a lágrimas, que havia saído escondido e planejava ficar na festa por apenas 1 hora, mas bebeu cerveja demais. Quando viu a hora, ficou com medo de que notássemos sua ausência e tentou voltar para casa rapidamente. Um cachorro atravessou a estrada na sua frente e ele desviou bruscamente, indo parar na vala. Aquela noite foi apenas a primeira de uma longa série de provações para Miguel. Ele compareceu perante um juiz da Vara da Infância e Juventude, que o condenou a 6 meses de liberdade, assistida por dirigir embriagado. O técnico o expulsou do time e suas notas começaram a cair drasticamente. Bianca e eu não o deixamos sair de casa por quase 1 mês após o acidente, e ele pareceu se arrepender do que tinha feito, mas isso não durou muito tempo. Nem 2 meses após o acidente, Miguel estava de volta ao tribunal. Posse de drogas desta vez. Um inspetor da escola flagrou Miguel e alguns dos outros jogadores de futebol cheirando algo no banheiro masculino da escola. Um dos outros garotos deu descarga antes que o inspetor pudesse ver o que era, mas como Miguel ainda estava em liberdade assistida, seu oficial de justiça fez um teste de drogas nele antes do final do dia. O resultado deu positivo para metanfetamina. Bianca e eu não tivemos a chance de conversar com ele antes que o juiz ordenasse que um oficial de justiça o removesse da sala de audiências e o transferisse para um centro de detenção juvenil a 2 cidades de distância. Ele foi condenado a cumprir o restante do tempo de liberdade assistida na instituição e seria liberado sob nossa custódia em 4 meses. Sua mãe chorava, mas eu só conseguia ficar ali parado, sentindo vergonha e constrangimento. Ela o visitava 2 vezes por semana, mas eu estava com muita raiva para ir. Miguel entrou e saiu de centros de detenção juvenil até completar 18 anos, quando foi para o sistema prisional.
Não sei ao certo como ou quando as drogas o dominaram, mas ele lutou contra todas as tentativas que eu e sua mãe fizemos para ajudá-lo a se livrar do vício. Ele se revezava entre casa, a cadeia e várias clínicas de reabilitação, até que quase esgotamos nossas economias tentando o ajudar. O dependente químico precisa querer para si mesmo o que você quer para ele, disse-nos um conselheiro certa vez. Você não pode forçar a mudança. Isso vem com o tempo e com a responsabilidade pessoal, mas isso nunca aconteceu. Após uma estadia de 3 meses na prisão, fui buscá-lo e voltamos para casa em silêncio quase absoluto. Seu corpo havia se reduzido a uma figura esguia e sua pele estava coberta de feridas meio cicatrizadas. Quando parei o carro na garagem, finalmente desabei. Lágrimas rolavam pelo meu rosto e eu lutava para respirar. Não conseguia conciliar o filho que eu tanto amei enquanto crescia com um jovem destruído sentado ao meu lado. Miguel colocou a mão no meu ombro e começou a chorar também. Sinto muito, pai, ele disse em meio às lágrimas. Vou melhorar. Esta foi a última vez. Suspirei e olhei para ele. Ele tentou sorrir e por um momento pude ver o Miguel que ele era antes. Meu coração doeu. Não podemos mais passar por isso, Miguel, eu disse, respirando fundo. Sua mãe e eu temos algum dinheiro guardado para te internar em uma última clínica de reabilitação. Depois disso acabou. Nós te amamos, mas não temos mais condições de continuar com isso. Ou você leva isso a sério, ou vai embora. Não consigo mais te ver se destruindo. Vou levar a sério, pai, ele disse. E apesar de todas as minhas dúvidas, acreditei nele. Desta vez vai ser diferente. Ele fugiu da clínica de reabilitação 3 dias depois que o deixamos lá, desaparecendo sem deixar vestígios. Fiquei furioso. Mas o diretor da clínica me explicou que Miguel era maior de idade e não podia ser mantido lá contra sua vontade. Eles apenas lhe devolveram seus pertences em uma mochila e o deixaram ir embora. Meses se transformaram em anos. E nunca mais tivemos notícias dele. Bianca vasculhava a internet, pesquisando registros de prisões para tentar encontrar qualquer vestígio de Miguel, mas ele havia simplesmente desaparecido. Eu ligava para seu celular todas as noites e deixava uma mensagem, pedindo que ele apenas ligasse de volta para dizer que estava bem, mas a ligação nunca veio. Depois de algumas semanas, a ligação ia direto para a caixa postal. Continuei pagando a conta, na esperança de que ele ligasse de volta, mas ele nunca ligou. Foi uma transição estranha para mim e Bianca, saber que tínhamos um filho que amávamos, mas com quem nunca mais falamos. Não tínhamos ideia se ele estava vivo. Pelo menos uma vez por mês, sentados na sala assistindo televisão em silêncio, minha esposa me perguntava se eu achava que Miguel estava morto. Eu a tranquilizava, dizendo que ele estava bem onde quer que estivesse, mas, no meu íntimo, sentia que algo devia ter acontecido com ele. Morto, talvez, mas quase certamente morando na rua e nas garras do vício. Mas ela sorria. Mentiras podem ser reconfortantes. Bianca morreu há 2 anos, ainda acreditando nas minhas doces mentiras. Seu câncer se espalhou rapidamente e passei todos os dias ao lado de sua cama, segurando sua mão e tentando aproveitar cada momento. Perto do fim, ela olhou para mim, com lágrimas nos olhos, e fez sua última declaração coerente. Mauro, se você encontrar o Miguel, traga-o para casa. Prometa isso para mim. Eu prometo, eu disse, com a voz embargada. Vou trazê-lo para casa. 2 meses atrás, enquanto eu estava sentado na poltrona comendo salgadinhos e bebendo cerveja, o telefone fixo tocou. Depois que Bianca faleceu, eu geralmente deixava a ligação ir para a secretária eletrônica. Quem realmente precisasse falar comigo, ligava para o meu celular, mas mantive a linha fixa ativa mesmo assim. Era o único número de telefone que Miguel poderia ter. Sempre que pensava em ligar para a companhia telefônica e cancelar a linha, lembrava-me da promessa que fiz à minha esposa. Não podia cortar o único meio de comunicação que ele ainda poderia usar. A voz de Bianca emanou da secretária eletrônica, pedindo alegremente à pessoa que ligasse para deixar um recado após o sinal. Meu coração disparava toda vez que ouvia a mensagem. Ouvir sua voz era uma terrível mistura de dor e conforto. Nunca tive coragem de trocar a mensagem da secretária eletrônica.
Depois que a voz dela sumiu, um jovem começou a falar. Alô? Mãe? Pai? Tem alguém aí? É o Miguel. Acho que vocês não estão em casa e estou ligando de um orelhão. Tento ligar de novo mais tarde. Corri da poltrona e peguei o telefone. Miguel? Perguntei, com o coração acelerado. É você, filho. Onde você está? Você está bem? Oi, pai, ele disse, a voz baixa e hesitante. Estou bem, acho. A mãe está aí? Queria falar com vocês dois. Minha garganta ficou seca quando ele perguntou por sua mãe. Tentei encontrar as palavras para lhe dizer que ela havia partido, para suavizar o golpe, mas não consegui. A única opção era ser direto. Sua mãe morreu há 2 anos, eu disse, com a voz rouca. Câncer de pulmão. Ela lutou muito, mas a doença já havia se espalhado pelo corpo dela antes que os médicos descobrissem. Pensei em consolá-lo, mas ter que reviver aquela lembrança horrível por telefone com alguém que eu não via há 10 anos despertou em mim uma ponta de raiva. Através do fone abafado, pude ouvi-lo soluçando. A raiva começou a se dissipar quando me lembrei das últimas palavras de Bianca. Traga-o para casa. Prometa isso para mim. Sinto muito, pai. Ele disse finalmente, a angústia evidente em sua voz. Eu deveria ter estado lá. Sinto muito mesmo. Onde você está, Miguel? Perguntei, tentando ignorar minha tristeza. Me diga onde você está que eu vou te buscar. O telefone ficou em silêncio. Você ainda está aí? Perguntei, com o pânico tomando conta da minha voz. Só me diga onde você está. Estou bem longe, ele disse, sem dar detalhes. Mas estou voltando para casa. Vou pegar uma carona na estrada e devo chegar em alguns dias. Uns caras do abrigo conseguiram trabalho no estado vizinho, então vou com eles. Eu vou te buscar, Miguel. Que droga! Eu pago sua passagem de avião. Só me diga onde você está que eu saio agora mesmo. Não, pai. Já te roubei tempo demais, ele respondeu, fazendo uma pausa para respirar fundo. Estou limpo há algumas semanas e estou pronto para recomeçar. Deixe-me terminar de voltar para casa. Chego em breve. Por que você não me deixa ir te buscar? Perguntei, desesperado. Pegar carona na estrada é perigoso, Miguel. Eu me meti nessa sozinho, pai. Ele respondeu. Mas chego aí em alguns dias. Não se preocupe. Estava prestes a começar a discutir com ele de novo, mas de repente, ouvi a voz de outro homem ao fundo. Miguel começou a discutir com ele em tom alterado, mas o som abafado de tecido roçando no fone me impedia de ouvir o que estavam dizendo. Cada vez mais nervoso, gritei seu nome algumas vezes, mas ele não respondeu, continuando a discutir com a outra voz. Desculpe, pai, ele disse finalmente. Tem um idiota me seguindo. Ele apareceu no abrigo há algumas semanas e parece que está sempre por perto. Ele me dá arrepios, mas os funcionários de lá não o expulsam porque ele não machucou ninguém. Enfim, meu tempo no telefone está acabando. Vejo você em breve, pai. Eu te amo. E... A linha caiu. Tentei retornar a ligação, mas a voz automática repetia que o número que eu estava tentando chamar estava indisponível no momento. Foram semanas angustiantes enquanto eu esperava que Miguel ligasse ou aparecesse em casa. Qualquer tentativa de rastrear de onde sua ligação havia sido feita foi inútil. A polícia disse que não podia fazer nada porque meu filho era adulto e tinha o direito de ir para onde quisesse. Entendia por que eles não podiam ajudar, mas isso não me impediu de bater o telefone e chutar uma cadeira da cozinha de raiva. Eu me sentava na varanda na maioria das noites, folheando distraidamente um livro. Algumas noites, seu Francisco e Dona Maria vinham e me faziam companhia. A conversa fiada ajudava o tempo a passar, mas eu ainda passava quase todos os minutos preocupado com meu filho. Na maioria das noites eu me sentava sozinho, observando as ruas escuras em busca de faróis. Era quase meia-noite, e eu estava quase pegando no sono na cadeira da varanda quando vi a silhueta de alguém parado sob um poste de luz no final da rua. A pessoa não se mexia, apenas parada sob a luz, com a cabeça erguida, olhando para a luz forte. De vez em quando, achei que vi seu corpo tremer antes de ficar imóvel novamente.
Depois de alguns minutos, a pessoa abaixou a cabeça e começou a andar pela rua novamente. Ao entrar no círculo de luz, ela parou de novo e inclinou a cabeça em direção à luz. O processo se repetiu com cada poste de luz até que o estranho estava a menos de 30 metros de mim. "Está tudo bem?" perguntei, mantendo a voz baixa para não acordar os vizinhos. "Parece que você está perdido, amigo." O homem virou a cabeça para mim. Suas roupas estavam sujas e pendiam em seu corpo magro. Fios de cabelo desgrenhado caíam do alto de sua cabeça quase até os ombros. As maçãs do rosto salientes se esticavam dolorosamente contra a pele e seus olhos estavam profundamente fundos. Um tremor percorreu seu corpo quando nossos olhares se encontraram. "Pai?" Levantei-me da cadeira, mas meus joelhos cederam e caí de volta no assento. O homem na calçada saiu da luz e caminhou desajeitadamente pelo jardim, em direção aos degraus. Seu corpo se contorcia enquanto ele se movia, tornando cada passo instável. Ele se agarrou ao corrimão da escada como um velho enquanto subia. A luz da varanda iluminou seu rosto, e em algum lugar daquela figura emagrecida, vi meu filho. Era Miguel. Não conversamos muito naquela noite. Na verdade, o problema era mais meu do que dele. Perguntei onde ele tinha estado, e ele apenas deu de ombros. Ele estava visivelmente exausto, e eu estava em estado de choque. Depois de quase uma década separados, tudo o que conseguimos fazer foi sentar em silêncio. Deixei-o entrar em casa e me ofereci para pegar roupas limpas para ele e deixá-lo tomar um banho, mas ele disse que só queria ir dormir. As semanas de viagem tinham sido cansativas, e ele só queria descansar um pouco. Acho que não dormi um minuto naquela noite. Pelo menos uma vez por hora, eu me levantava da cama e ia até o corredor, abrindo a porta o mais silenciosamente possível e olhando para dentro para ver se ele ainda estava na cama. Era um alívio cada vez que eu o via. Nunca esperei vê-lo de novo, mas lá estava ele. "Ele está em casa, Bianca", eu disse para o silêncio da noite. Não fui eu quem o encontrou, mas ele está em casa. Mesmo debaixo de um monte de cobertores, eu conseguia ver seu corpo tremer a cada instante. A violência dos espasmos me preocupava. Anos de abuso de drogas tinham cobrado seu preço, pensei. Mas o pior provavelmente era a abstinência. Ele disse que estava limpo há algum tempo, mas eu não sabia ao certo quanto tempo os sintomas durariam. Os dias seguintes foram de adaptação difícil. Miguel passava a maior parte do tempo no quarto, embora falasse quando eu batia na porta. A maioria das minhas perguntas recebiam respostas vagas, na melhor das hipóteses. Onde ele tinha estado? Como ele havia sobrevivido? Há quanto tempo ele estava limpo? Ele não se comprometia com uma resposta direta. "Os últimos anos foram muito difíceis, pai", ele dizia repetidamente. "Estou em casa agora e quero recomeçar. Remexer em tudo isso não vai ajudar muito." Fiz o possível para aceitar que ele precisava de tempo, mas a situação estava ficando frustrante. Se eu não iniciasse uma conversa com ele, simplesmente não conversávamos. Ele raramente me fazia perguntas ou parecia preocupado com o que havia acontecido na minha vida na última década. Acima de tudo, me irritava o fato de ele não perguntar sobre sua mãe. Bianca havia passado todos os dias, desde que ele desapareceu, preocupada com ele. Não passava uma noite sem que ela me perguntasse onde eu achava que ele estava e como ele estava, mas Miguel nunca a mencionava. Ele simplesmente aceitava que ela havia partido. Nenhum sinal de tristeza, nenhum sinal de luto. Ele apenas ficava sentado em seu quarto por dias a fio, em silêncio quase absoluto. Na noite seguinte à conversa com seu Francisco sobre como Miguel estava assustando Dona Maria, sentei-me na varanda, aproveitando o último calor da tarde. O sol estava começando a se pôr do outro lado do morro, lançando os últimos raios de luz sob a beirada do telhado. Fechei os olhos, sentindo o calor em meu rosto, e comecei a cochilar. Eu não dormia bem desde que Miguel havia voltado para casa. A atmosfera na casa era tensa, mesmo sem nenhuma briga. A combinação de silêncio e uma mente agitada me impedia de me sentir tranquilo. Todos os dias, eu esperava que Miguel quebrasse o silêncio e me contasse qualquer coisa sobre o que havia passado na última década. Mas isso nunca acontecia. Poucos segundos antes de cair em um sono tranquilo, ouvi o bater de uma porta de tela vindo dos fundos da casa
e o rangido dos degraus de madeira que levavam da varanda dos fundos para o quintal. Abrindo os olhos, observei o último raio de sol desaparecer atrás das casas do outro lado da rua. Estava anoitecendo e Miguel havia acabado de sair pela porta dos fundos. Dona Maria estava parada em frente à pia da cozinha, com o olhar baixo, provavelmente lavando a louça do jantar. Seu Francisco passou por trás dela e lhe deu um beijo na bochecha, deixando-a com um largo sorriso. Ouviu-se um clique baixo, mas audível, quase como o som de um motor de carro esfriando vindo do canto da casa. Desci os degraus da varanda e fui em direção ao barulho. Já o havia ouvido antes durante a sinfonia noturna das cigarras, mas nunca tão alto. O som ficava mais constante à medida que eu me aproximava do vão entre minha casa e a casa dos meus vizinhos. Parado ao lado de um velho ipê retorcido, estava Miguel. Seu peito estava encostado na árvore, e suas mãos envolviam o tronco. Vibrações percorriam seu corpo enquanto ele olhava para Dona Maria pela janela da cozinha. Comecei a andar em sua direção, e à medida que me aproximava, o clique ficava mais alto. Estava quase perto dele quando percebi que o som vinha de Miguel. Segurando seu ombro, virei-o gentil, mas firmemente. Ele estremeceu de pânico e cambaleou para trás, esbarrando na parede de madeira da casa dos meus vizinhos. Um graveto com uma folha verde brilhante saiu de sua boca, e ele o cuspiu no chão. Olhei para cima e vi Dona Maria dar um pulo na janela. Através do vidro fino, pude ouvi-la gritando pelo marido. Alguns segundos depois, ouvi a porta dos fundos deles se abrir e a voz tensa de seu Francisco à distância. "Seu desgraçado!" Ele gritou, seguido pelo som inconfundível de uma espingarda sendo engatilhada. "Eu disse ao seu pai hoje de manhã para manter você longe da minha casa, mas acho que você..." Seu Francisco parou de andar quando me viu parado diante de Miguel. Ele segurava uma espingarda calibre 12 na mão esquerda, mas a expressão de raiva foi desaparecendo à medida que percebia que eu havia pego meu filho em flagrante. Miguel olhou para ele, os olhos correndo da arma para o rosto do velho. "Você resolve isso, Mauro?" Ele lhe perguntou. Assenti, e ele voltou para dentro de casa sem dizer mais nada. "Entre já em casa e vá para a cama", eu disse, segurando Miguel pela gola da camisa e levando-o para dentro de casa. "Vamos conversar pela manhã." Na manhã seguinte eu estava furioso. Não havia pregado o olho na noite anterior. Em vez disso, fiquei sentado na minha poltrona, ouvindo para ver se Miguel acordava e tentava sair do quarto. Não se ouviu um único som na casa durante toda a noite. Apenas o zumbido incessante das cigarras. Acordei Miguel cedo. Sentei-o na sala de estar e disse que precisávamos conversar sobre algumas coisas. Não haveria mais silêncio se ele quisesse continuar morando naquela casa. Eu respeitaria sua privacidade em alguns assuntos na medida do possível. Mas, em outros, ele precisava me dar uma explicação. "O seu Francisco quase atirou em você ontem à noite", eu disse, sem rodeios. "Não sei o que diabos você está fazendo, mas isso acaba agora, entendeu?" Miguel assentiu. "Onde você esteve durante todo esse tempo?" Perguntei, meu tom mais duro do que eu gostaria. "Miguel, preciso tentar entender o que está acontecendo com você. Você ficou longe por 10 anos. Estou muito feliz por ter você em casa, mas preciso de algumas respostas. Você não conversa. Você fica olhando pelas janelas dos nossos vizinhos como se fosse algum tipo de tarado. Você treme o tempo todo. Preciso saber o que está acontecendo." Ele estava sentado no sofá, com os olhos fixos no chão, tremendo ligeiramente. Sua pele estava muito bronzeada, quase mais escura do que quando ele havia chegado. Grandes manchas de pele seca pareciam cobrir seu corpo. Pelo que eu sabia, Miguel só tinha tomado banho uma vez, desde que havia voltado para casa, o que me preocupava. Mas eu estava constantemente com medo de que pressioná-lo sobre essas pequenas coisas o afastasse de mim. "Santa Catarina", ele disse com a voz baixa e monótona. Ele arrastou a palavra, quase como se estivesse procurando a pronúncia correta. "Passei a maior parte do tempo em Santa Catarina." "O que fez você voltar para casa?" Ele deu de ombros, mexendo as dobras soltas de pele do pescoço. Pequenos pedaços de pele descamada caíram em sua camiseta. "Eu estava tão feliz por tê-lo em casa,
que sua terrível saúde física não havia me chamado a atenção até aquele dia. Seus membros pareciam magros demais, mas seu estômago e articulações pareciam ligeiramente inchados. Eu só senti que era a hora, ele disse, ainda em um tom monótono. Você nunca sentiu como se um lugar estivesse te chamando, pai? Como se houvesse algum instinto te levando de volta para onde você veio? Simplesmente parecia certo, como se eu tivesse que fazer isso. Nunca fiquei longe o suficiente para sentir isso. Miguel, eu disse, tentando parecer compreensivo. Você se meteu em algum tipo de problema por lá? Ele balançou a cabeça negativamente, mas continuou olhando para o chão. Você disse que havia um morador de rua te seguindo. Eu o lembrei. Ele fez algo com você? Não quero falar sobre isso, ele disse, seu corpo inteiro tremendo em resposta. Comecei a perguntar de novo, mas me contive, com medo de que ele se fechasse completamente. Sua reação deixou claro que aquela lembrança ainda o incomodava. Há quanto tempo você está limpo? Perguntei, sem ter certeza se ele realmente estava. Você disse que estava longe das drogas há algumas semanas. Há quanto tempo exatamente? Os tremores e convulsões me faziam suspeitar que ele ainda pudesse estar usando, mas eu não tinha certeza. Não foi meu momento de maior orgulho, mas eu havia vasculhado os poucos pertences que ele havia trazido consigo mais de uma vez desde que ele voltou para casa. Havia algumas garrafas de água, algumas roupas sujas e um pequeno caderno cheio de números de telefone, mas eu não havia encontrado nenhuma droga. Talvez um mês, ele disse. As coisas estão meio nebulosas antes disso. Pode ser mais tempo. Ele tremeu violentamente antes de ficar imóvel novamente. Seus olhos não saíram do chão. Vou marcar uma consulta para você amanhã com o Dr. Silva? Respondi. Você não está com uma aparência nada boa e quero ter certeza de que você está bem de saúde. Você precisa ganhar algum peso e parece que você tem algum tipo de infecção de pele. Vamos comer uns hambúrgueres no bar do Zé depois da consulta, tudo bem? Pela primeira vez na conversa, Miguel levantou a cabeça e encontrou meu olhar preocupado. Quando criança, seus olhos sempre foram de um tom de mel vibrante, mas agora estavam envoltos em um castanho escuro e implacável. Finas veias vermelhas pareciam pulsar no branco de seus olhos, enquanto ele franzia as sobrancelhas. O canto direito de sua boca se contraiu, e um clique de raiva veio de sua garganta. Ele se levantou rapidamente e recuou em direção à escada que levava ao seu quarto. Sem médico, ele cuspiu, com os olhos furiosos fixos nos meus. Não vou a médico nenhum? Você está usando, não está? Eu disse sem pensar. Foi descuidado da minha parte e provavelmente o afastaria, mas as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse me conter. Você está com medo de que eu descubra que você ainda está usando. Miguel subiu as escadas de costas, olhando para mim e fazendo aquele estranho clique de raiva. Me dê um teste, ele disse rispidamente. Mas sem médico. Se me levar, eu vou embora de novo. E com isso, ele subiu correndo as escadas e bateu à porta do quarto. Abaixei a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos, e lutei contra as lágrimas de raiva. Naquela tarde, fui até a farmácia e comprei um kit de teste de drogas. No fundo, já havia me conformado com o fato de que ele não me deixaria levá-lo ao médico, mas não o deixaria ficar na minha casa, se ele ainda estivesse usando drogas. Durante todo o caminho de ida e volta, fiquei preocupado que ele não estivesse lá quando eu chegasse em casa. Miguel, gritei ao abrir a porta da frente. Desça aqui. Se você fizer este teste, não insisto mais na consulta com o médico por enquanto. Você vai ter que ir eventualmente, mas podemos esperar. Não houve resposta. Miguel? Chamei-o, o pânico crescendo em minha voz. Quando ele não respondeu ao meu segundo chamado, larguei a sacola da farmácia na mesa ao lado da porta e subi correndo as escadas. Ao girar a maçaneta da porta do quarto dele, ela estalou, mas a porta não se moveu. Bati na porta algumas vezes chamando seu nome, mas ele continuou sem responder. Meu coração parecia estar na garganta enquanto 1 milhão de imagens terríveis dele, morto no chão com uma seringa no braço, passavam pela minha cabeça. Miguel! Gritei uma última vez. Abra a porta, ou vou arrombá-la. Silêncio. Chutei a porta 3 vezes com o calcanhar, mas ela apenas rangeu no lugar. Por um momento,
Pensei em ir até a garagem pegar um pé de cabra, mas a cada segundo que passava, eu tinha mais certeza de que meu filho estava lá dentro, morrendo ou já morto por causa de uma overdose. A ansiedade percorreu cada centímetro do meu corpo e comecei a jogar meu ombro contra os painéis de madeira da porta. Na minha sexta tentativa, o batente se partiu e a porta cedeu para dentro. Perdi o equilíbrio e caí no chão. Minha cabeça bateu com força no piso de madeira e minha visão se tornou um borrão de luzes brancas piscando em um fundo preto. Meu ombro latejava e minha bochecha esquerda estava em algo frio e úmido. Lutei para me levantar do chão, mas minha mão encontrou um pedaço escorregadio de plástico e meu braço deslizou para longe do meu corpo. Caí no chão pela segunda vez e perdi a consciência. Quando recuperei a consciência, uma brisa quente soprava em meu rosto. A umidade na minha bochecha esquerda havia secado, formando uma crosta dura que limpei distraidamente com a mão. Minha visão havia voltado, e olhei para as pontas dos meus dedos, vendo manchas verdes. O saco plástico em que havia escorregado estava impresso com um logotipo de couve. Uma poça da gosma verde estava no chão ao meu lado, solidificando-se no calor do início da noite. De repente, as visões aterrorizantes do meu filho morto voltaram à tona. No meu atordoamento, eu havia me esquecido momentaneamente das minhas tentativas desesperadas de entrar em seu quarto para ver se ele estava bem. Eu não sabia quanto tempo havia ficado inconsciente, mas, enquanto examinava o quarto, não havia sinal dele. Sua cama estava desarrumada e vazia, mas sua mochila ainda estava no canto, perto do armário. Dei um suspiro de alívio, presumindo que fosse um sinal de que ele não havia pegado suas coisas e fugido de novo. O som das cigarras estava quase ensurdecedor enquanto eu olhava para a janela aberta do quarto. A luz do sol poente entrava no quarto, revelando mais montes do que eu presumia ser couve mastigada. Levantei-me cuidadosamente do chão e contornei a poça para olhar para fora. Os galhos de um velho ipê roçavam a lateral da casa, adicionando uma camada de percussão à sinfonia enlouquecedora dos cantos das cigarras. Ao chegar à janela, apoiei as mãos no parapeito e me inclinei, olhando para o chão. Por um momento, temi ver o corpo quebrado do meu filho na grama seca, 2 andares abaixo. Mas só havia um canteiro seco, cercado por grama marrom. O canto estridente das cigarras havia atingido um nível ensurdecedor. E eu estava prestes a voltar para dentro quando ouvi um clique agressivo vindo de alguns metros de distância. Agarrado ao tronco do velho ipê, do lado de fora da janela estava Miguel. Seus dedos estavam enterrados na casca grossa e suas pernas estavam envoltas no tronco. Gravetos marrom esverdeados saíam de sua boca enquanto ele movia a mandíbula de um lado para o outro, mastigando-os freneticamente, enquanto um rápido clique parecia sair de sua garganta. A cada poucos segundos, seu corpo estremecia e o canto das cigarras atingiam crescendo a cada convulsão. "Miguel?", perguntei, minhas palavras saindo quase como um sussurro. "Que diabos você está?" Sua cabeça se virou para mim, os ossos do pescoço estalando com um movimento repentino. Seus olhos, vermelhos e vazios, piscaram rapidamente, como se em resposta ao som da minha voz. Uma massa verde de folhas e gravetos mastigados caiu de sua boca enquanto sua mandíbula relaxava. A ponta de seu queixo caiu assustadoramente, encostando em seu pescoço. Uma série de cliques guturais saiu de sua garganta e seu corpo começou a tremer novamente. Estendi a mão para fora da janela em sua direção, e ele se assustou, descendo da árvore como um animal. Horrorizado, observei enquanto ele caía no canteiro e corria de 4 até a beirada da varanda dos fundos. Ele se agarrou à treliça e começou a puxá-la violentamente, fazendo-a voar para o gramado atrás dele, abrindo um buraco. Afastei-me da janela, passei pela porta do quarto e desci as escadas correndo. Meu equilíbrio ainda não havia se ajustado e tive que me segurar no corrimão a poucos degraus do final da escada. Ouvi o som áspero de algo batendo contra a tubulação no porão, sob a casa. Pude ouvir algo, Miguel, movendo-se rapidamente sob meus pés, enquanto eu abri a porta da frente e corria para a noite quente de verão. Minha respiração estava irregular quando cheguei aos fundos da casa e rastejei pelo buraco sob a varanda.
Consegui ouvir o clique rítmico vindo da escuridão, mas não conseguia ver nada na escuridão opressiva. Os sons dos movimentos apressados ecoavam nos blocos de concreto da fundação, enquanto eu examinava o local desesperadamente, tentando encontrar meu filho. Foi só naquele momento que percebi que não tinha ideia do que faria se conseguisse tirá-lo de lá. Ajoelhei-me e tirei meu celular do bolso. Não havia nada que eu pudesse fazer por Miguel naquele estado e sabia que precisava de ajuda. Talvez a polícia viesse e o levasse ao hospital para uma avaliação psiquiátrica involuntária. Pelo menos assim, ele receberia algum tratamento médico e psicológico. Enquanto apertava o botão de chamada, a linha de emergência começou a tocar no meu ouvido. Distraído pelo toque, quase não notei que os sons vindos de baixo da casa haviam cessado. O silêncio era assustador enquanto o telefone tocava no meu ouvido. Uma voz feminina atendeu no momento em que um grito estridente irrompeu da escuridão à minha frente. Emergência. Qual a sua emergência? Ela disse enquanto eu deixava o telefone cair no chão. O som frenético de alguém abrindo caminho pelo espaço sob a casa me assustou, e cambaleei para trás. Meu telefone estava com a tela para cima, iluminando a escuridão que havia se instalado. Avancei, tentando pegar o telefone, quando Miguel apareceu na beira da luz fraca. Uma expressão feroz se espalhou por seu rosto, e um clique terrível e rápido ecoou de sua boca escancarada. Preparei-me para o impacto quando ele se chocou contra mim, me jogando para trás. Seu corpo magro passou por cima de mim, suas unhas e joelhos se cravando na carne do meu estômago. Em desespero, tentei agarrá-lo para contê-lo, mas ele se sacudiu como um animal selvagem e se soltou. Impotente, observei enquanto ele corria para a linha das árvores atrás da casa. Seu Francisco e Dona Maria estavam na varanda dos fundos a essa altura, atraídos pela comoção, olhando para Miguel enquanto ele desaparecia entre as árvores. Dona Maria, com a voz cheia de medo, já estava ao telefone com os serviços de emergência enquanto seu Francisco descia apressadamente os velhos degraus de madeira de sua varanda. "Você está bem, Mauro?" ele perguntou. Seu Francisco estava parado sobre mim, estendendo uma mão enrugada que aceitei de bom grado. Ele me puxou para cima e se virou para olhar para a linha das árvores. "Que diabos há de errado com aquele garoto?" "Eu não sei, Francisco", murmurei, ofegante. "Não acho que aquele seja o Miguel." Já passava das 10 da noite quando a polícia e os paramédicos finalmente saíram da minha casa. Tentei dizer a Dona Maria que não precisava de atendimento médico, mas ela não me deu ouvidos. No fim, foi melhor assim. Meu peito estava coberto de arranhões profundos de onde Miguel havia passado por cima de mim durante sua fuga. O paramédico disse que os cortes pareciam ter sido feitos por um animal. Fiquei sentado à mesa da cozinha até a madrugada, bebendo uísque e esperando que a polícia ligasse com alguma notícia sobre Miguel, mas nenhuma ligação veio. Eles disseram que haveria viaturas de prontidão, mas eu não tinha esperança de que ele fosse encontrado. Para ser sincero, estava com medo de que, se o encontrassem naquele estado frenético, eles pudessem o matar. Quando o sol começou a entrar pelas janelas, fiz uma xícara de café e fui para a varanda da frente para organizar meus pensamentos. As cigarras, geralmente barulhentas à noite, já entoavam seu canto terrível, e minha cabeça parecia que ia explodir. Olhei para a mesa e vi meu livro de Tom Clancy que estava lendo na noite anterior. 2 protetores auriculares de silicone ainda estavam em cima dele. Então os peguei e me sentei na cadeira. Enquanto manuseava os protetores de silicone, estava prestes a colocá-los nos ouvidos, quando o grito de uma mulher se juntou ao coro do zumbido dos insetos. Pulei da cadeira quando a mulher gritou novamente. Vinha da casa ao lado. Era a Dona Maria. Corri da varanda e bati na porta da frente dos meus vizinhos, mas ninguém respondeu. Dona Maria gritou novamente com um som mais fraco do que antes. Sacudi a maçaneta da porta e bati novamente, procurando meu telefone no bolso para ligar para a polícia. Mas só então percebi que o havia deixado na mesa da cozinha. Fiquei dividido entre encontrar uma maneira de entrar na casa e correr para casa, mas, quando Dona Maria gritou novamente, soube que precisava entrar. Deixei a porta da frente e contornei a casa, passando pelo velho IP. Ao dobrar a esquina, a porta dos fundos se abriu com um estrondo
e um homem nu saltou para fora. Ele aterrissou no chão com graça e virou a cabeça para mim. Sangue e gosma escorriam por seu rosto e seu corpo brilhava de suor. Sua boca se abriu e sua mandíbula pareceu se deslocar enquanto cliques altos escapavam dela. Era seu Francisco. Seus olhos estavam escuros e vazios. Com uma velocidade e agilidade que seu corpo não conhecia há décadas, ele correu em direção à linha das árvores e desapareceu, exatamente onde Miguel havia feito na noite anterior. Por um momento pensei em ir atrás dele, mas um gemido fraco vinha de dentro da casa. Corri para dentro e imediatamente tropecei em um par de pernas cobertas por jeans. Lutando para me levantar, olhei para baixo e vi seu Francisco. Havia uma ferida aberta em seu pescoço e sua pele estava branca como leite. Sua pele estava esticada sobre seu corpo, parecendo mais um esqueleto do que um homem. Ao lado dele estava Dona Maria, com a mesma ferida no pescoço, mas, ao seu redor, uma poça de sangue vermelho escuro se formava. Ela estava em silêncio agora, seus olhos leitosos olhando para o teto. Sua mão direita estava estendida, a poucos centímetros do rosto de seu Francisco, como se ela tivesse estendido a mão para ele. Agarrado ao batente da porta da cozinha, estava uma terceira pessoa, quase transparente. Uma fenda se abria em suas costas, deixando uma abertura irregular. Em choque, caminhei lentamente para a frente, olhando para o rosto. O rosto de Miguel. Mas não era Miguel. Apenas uma casca. Uma casca vazia da qual algo horrível havia saído. Algo que havia acabado de desaparecer na floresta. Passei mais tempo conversando com a polícia no último mês do que gostaria de passar em toda a minha vida. Eles fazem perguntas sem parar, mas não obtive nenhuma resposta deles. A casa dos meus vizinhos está cercada por fita policial desde aquela noite terrível. Sinto que estou enlouquecendo cada vez que um novo detetive aparece, pedindo que eu explique tudo de novo. Eles querem pensar que estou louco, e eu entendo, mas eles viram o que eu vi. Uma cozinha coberta de sangue, a casca vazia com a forma do meu filho. É algo saído de um pesadelo, mas não se pode escapar quando se está acordado. Pensei que nunca saberia o que havia acontecido com o Miguel, mas parece que eu estava enganado. Um detetive de Florianópolis me ligou há 2 dias, pedindo ajuda para identificar um corpo. Ele havia sido encontrado em uma galeria de águas pluviais, não muito longe de uma região conhecida pelo consumo de drogas. Os restos mortais estavam quase mumificados. É como se algo tivesse drenado todo o fluido do corpo, disse o detetive em um tom estranhamente indiferente. Encontramos uma carteira de velcro amarela no bolso de trás. Não havia nenhum documento, mas havia algumas fotos e uma carteirinha da Biblioteca Municipal de Campinas com o nome de Miguel escrito nela. Eu estava sentado na varanda como sempre, quando desliguei o telefone. O sol começava a se pôr atrás das casas do outro lado da rua. Chorei, como tenho chorado com frequência nos últimos meses. As cigarras quase tinham ido embora. A noite estava tranquila e serena novamente. Aquela praga ensurdecedora estava voltando para o subterrâneo, deixando para trás apenas suas cascas marrons e esquecidas. Seus cantos agudos desapareceriam por mais alguns anos. Por isso, eu era grato. Vou para Florianópolis amanhã para trazer para casa o que restou do meu filho. Não aquela coisa infernal que estava se passando por ele. Meu filho, Miguel? Eu o encontrei, Bianca, e vou trazê-lo para casa. Eu prometi.